dizia que o baiano burro nasce morto. Ou seja, todos os baianos que estão andando por aí são inteligentes. Eu pensei nesse bordão dela, aí por conta do Silveira, o deputado Silveira, né? Que imaginei assim, olha, bolsonarista burro nunca morre. É o contraponto dela. Veja só, Daniel Silveira, qual a atividade dele para ter sido eleito deputado? Qual o feito dele para ter sido eleito deputado? O feito dele era ser bombado, valentão e ter ido rasgar, quebrar a placa da Rua Marielle, ou Praça Marielle, não me lembro se era praça ou rua, mas foi lá, né? Junto com o governador Cassado do Rio de Janeiro, quebrar a placa. Quer dizer, esse era o grande feito dele. Outro feito dele era usar as redes sociais para ataques em geral à República, à democracia, às leis. E assim ele foi eleito deputado, e depois de deputado ele acreditou que ele era uma pessoa acima da lei. O Bolsonaro ensinou isso aos bolsonaristas, né? A lei não importa, fazemos o que queremos agora, o presidente é nosso, tem a caneta Bic na mão, lembram? Então o Roberto Jefferson, por exemplo, deu tiro na polícia, acertou a moça, a policial. Esse Silveira, né, fazia lives xingando os ministros, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Aqueles babacas do 8 de janeiro foram lá quebrar tudo. Então, parece que o bolsonarista, esse bolsonarista raiz, esse que segue as regras ditas do Bolsonaro, que o próprio Bolsonaro não segue, porque ele mesmo está conseguindo escapar da prisão, né? Esse Silveira tomou cadeia. Chegou uma hora que ele foi, as prerrogativas de deputado não ajudaram mais, de tanto que ele fez. E olha que deputado tem realmente prerrogativas. E eu acreditei que ele era, né, ele é visivelmente um sujeito ignorante, uma besta. Mas ele ficou 2 anos já na cadeia, acho que 2 anos e 11 meses, com uma pena de 8. Estragou a vida dele, né? Estragou a vida dele, quer dizer, um jovem, pra quê, né? Jogou a parte da juventude fora, a troco de nada, a troco de um rompante. Aí ele ficou lá, tomou cadeia, e como ele foi um preso exemplar, o ministro liberou ele para voltar para casa, em liberdade condicional. E inclusive fez um parecer elogiando ele. Ele podia pegar aquele parecer, né, começar a vida de novo. Não. Bolsonarista burro nunca morre. Ele, 2 dias depois, ele descumpriu as regras da prisão domiciliar. Saiu, voltou de madrugada para casa. Aí veio com uma justificativa mulambenta de que ele estava com dores lombares. Eu até acho interessante, né? Dores lombares. Quer dizer, será que na prisão, durante 2 anos, ele exerceu alguma atividade onde acoplava-se ao lombo dele alguma coisa? Será que foi
um sabonete que jogaram e ele tentou catar, e aí, né? Houve uma dor lombar que agora, fora da prisão, assim, ele já estava tão acostumado, né, à atividade sobre o lombo que fora da prisão, 2 dias sem a atividade lombar normal, doeu. Aí teve que ir de madrugada para um hospital. Agora, se ele tem advogado, e ele tem, tanto é que o advogado logo apresentou a desculpa, por que ele não chamou o advogado para pedir autorização para ir para o hospital? Ou por que não chamou um rapaz para dar uma injeção contra a dor? Aí declarou insuficiência renal. Cara, ele é jovem, que insuficiência renal é essa? Que não, né? E depois, o tempo que ele passou fora, foi o tempo que ele ficou esperando, provavelmente, no hospital, se é que ele foi. Resultado, descumpriu, apresentou uma justificativa né, que não é justificativa para nada. E o que ele ganhou com isso? Ele ganhou que ele voltou para a cadeia. Ele ficou 3 dias e ele voltou para a cadeia. Tá engaiolado, vai para Bangu 8. Agora, sabe o que me dói nessas coisas? É que eu vejo várias pessoas reiterando esse tipo de comportamento dentro do bolsonarismo. Porque quando você afronta a lei em nome de um ideal nobre, é uma coisa, mas quando você afronta a lei em nome do nada, em nome do rompante, da desgraça, da ideia de que você pode oprimir o mais fraco, né? Eu não consigo entender o que faz uma pessoa caminhar para essa autodestruição. Será que ele tem o problema do Malafaia? E ele falou, bom, o Alexandre de Moraes me soltou, agora eu tô aqui solto. Quem que sou eu? Nada. Não sei fazer nada. Então eu vou fazer uma outra arte para voltar, para poder aparecer de novo nos jornais, porque eu me acostumei a ser o mártir do bolsonarismo. Só que ninguém mais está preocupado com ele. Nem ele próprio. Nem ele próprio está preocupado com ele. Eu não me entra na cabeça, né? Porque é uma coisa de uma burrice que parece estar... O Theodor Adorno, filósofo alemão da escola de Frankfurt, sempre dizia... A burrice é uma cicatriz. Né? Ela é uma cicatriz, ela marca o corpo da pessoa como uma cicatriz, né? Como a cicatriz marca o corpo, ela marca a alma. Você não tem como consertar aquilo. É uma cicatriz longa. Não há plástica que resolva. É algo reiterativo. Você olha para o corpo, você vê aquela marca, né? Nada faz com que aquela marca não se repita a cada visão que você tem do corpo. E a cicatriz da alma é a mesma coisa. Todas as vezes que você se dá em relações com aquela alma, com aquela psicologia, aquela marca reaparece. Então a burrice é esta marca que reaparece a todo momento que você se relaciona com aquela alma. Você vê aquela marca, a marca da estupidez. E isso é o bolsonarista. Dá até uma certa tristeza na gente isso, né? Dá uma certa tristeza, porque às vezes você fala... Puxa vida, afinal de contas, né? É uma existência.
no planeta. É um cara que que nasceu sadio fisicamente, podia estar ajudando. Podia, inclusive, dar um salto fantástico agora que ele teve essa segunda chance, né? Podia repudiar o bolsonarismo e falar, não, olha, eu fui deputado, fui preso, agora eu vou reconstruir a minha vida e vou voltar a ser um deputado para ser um bom deputado, fazer coisas boas. Não. O cara continua o mesmo imbecil que acha que o papel dele é passar no sinal vermelho todas as vezes que ele puder no trânsito. Aí vai no hospital. Vai no hospital coisa nenhuma, né? Porque dor lombar, caramba, né? Para necrosar um rim, não é do dia para noite. Eu já tive cólicas de rim que são realmente insuportáveis. Não tinha onde ir, não tinha hospital aberto, não fui em lugar nenhum, aguentei a dor. Agora, com aquele físico, ele não pode segurar um pouco para ir de manhã? Hã? Não. Então fica aquela coisa de que será que foi, será que não foi, por que que foi, né? Não, ele não entende. Ele não entende alguma coisa que a gente aprende a entender desde pequeno, que é a fila, né? Aqui é a fila dos meninos, aqui é a fila da menina. Aqui você não pode passar o outro, né? O professor entra na sala de aula, você levanta, espera ele autorizar você sentar. Aquelas regras básicas que a minha geração aprendeu ali na escola e ele não aprendeu. Tanto não aprendeu que ele foi quebrar um patrimônio público para afrontar uma pessoa que foi assassinada, afrontar a família dos que foram assassinados, da família de quem foi assassinado. O que passa na cabeça? Aí o cara fica 2 anos na cadeia, o ministro ajuda ele, né? Ajuda. Fala, não, vamos soltar o Daniel, né? Ele vai recomeçar. Não. Agora, veja, ele dificilmente agora, né? Ele vai conseguir qualquer tipo de apoio. O que o advogado vai falar? Agora vai para Bangu 8. Talvez ele queira, né? Talvez o bolsonarista tenha a necessidade de catar todos os sabonetes que existem em qualquer banheiro. Porque era isso que o Bolsonaro fazia no banheirão do exército, era isso que ele fazia. E por isso ele ficou o lacaio que ele é. Porque o Bolsonaro é um lacaio. Bolsonaro não é um mito, Bolsonaro é um lacaio. Ele é um lacaio do mercado financeiro. Ele foi posto lá por voto popular a partir de uma revanche do mercado financeiro contra a Dilma. Nós sabemos disso. Não houve nenhum golpe, não. Houve o impeachment, mas o impeachment foi uma reação do mercado financeiro. A gente sabe muito bem que a hora que a Dilma tentou conquistar os empresários para eles voltarem a apoiá-la, eles já tinham decidido a pegar o dinheiro do subsídio que ela deu e, ao invés de produzir, aplicar. Portanto, eles não queriam mais ela. Não é difícil entender isso. E dali para frente, eles apostaram não no governo, eles apostaram no desgoverno. É isso que muita gente não quer entender nesse processo que está acontecendo agora. Eu já escutei várias pessoas que pensam ser de esquerda. Algumas realmente são e são inteligentes, mas outras são completamente imbecis. Mas já escutei dos dois lados uma conversa de que o mercado quer domesticar o governo. O mercado não quer domesticar o governo. O mercado quer ele próprio ser o governo sem ter que passar pelo governo.
E ele sendo o governo sem ter que passar pelo governo, ele é o desgoverno. Não há uma racionalidade do mercado. Eu não sei quem que inventou essa história de que há uma racionalidade no mercado. Há uma irracionalidade do mercado. A mão invisível, que o Adam Smith dizia que era o mercado, não queria dizer que ele era racional. Queria dizer que ele era irracional. No cômputo geral é que o vetor acertava. No cômputo geral. Entendeu? A mão invisível não é a mão do... Né? Que as pessoas pensam, bom, deixa o mercado funcionar como o Adam Smith queria e tudo se acerta. Não, o Adam Smith dizia, deixa o mercado funcionar que tudo dá errado, mas no cômputo geral, uma série de coisas vão ficar boas. É interessante esse raciocínio, né? Basta você ter um mínimo de cultura de ensino médio para ler todas as histórias que estão envoltas no século XVIII, que podem ser resumidas naquela frase, né? Deus escreve por linhas tortas. Porém, quando Deus escreve por linhas tortas, não quer dizer que as linhas tortas desaparecem. Quer dizer que Deus escreve por linhas tortas, ou seja, um monte de desgraça acontece. O resultado, para muitas pessoas, é a desgraça. Agora, o resultado geral pode ser um acerto. Só que aí é que tá, né? Aí é que tá a questão do século XVIII. São vários contos que apostam na ideia de que uma série de atividades loucas, né, e que matam pessoas e que prejudicam pessoas, no cômputo geral, salva. Salva o quê? Salva a sociedade de mercado. Salva ela própria. Não, mas salva no quê? Salva na continuidade dela. Mas e quem ficou? Para quem ficou, para quem foi prejudicado, o cômputo geral pouco importa. Né? É que nem agora, né? A China resolveu treinar a sua população por uma eventual guerra nuclear. Ora, isso é uma única, exclusiva forma de governar a população. Não tem objetivo nenhum de treinar a população para se salvar. É só uma forma de disciplina para comandar uma população enorme. É só isso. Por quê? Porque numa guerra nuclear não vai sobrar alguma coisa que deva ser salva. As coisas vão entrar numa situação onde não é uma guerra comum que acaba. Ela não acaba. Por quê? Porque o efeito cancerígeno, o efeito dos ventos, o efeito glacial, quer dizer, acaba a vida na Terra e não tem que ficar retreinando ninguém. Então, treinar uma população para enfrentar um tipo de conflito desse é única e exclusivamente fazer a população ficar sob o controle do terror. Nessa hora, a melhor coisa do mundo é ser brasileiro. Por quê? Porque nós não temos possibilidade de fazer esse treinamento, então a gente não se preocupa. Então, no cômputo geral, para quem está passando pelas coisas, já passou. Nós, né? Então, o mercado, né? Ele tem esta ideia de que bom, no cômputo geral a gente acerta. Acerta como? Depois que já matou 700 mil pessoas no Covid, aí acertou. Acertou o quê? Não, errou. Não acertou, errou. Então o Bolsonaro serviu a este tipo de entidade que não tem absolutamente nenhum desejo de governar. Ela é o desgoverno dela própria e o desgoverno de tudo que está ao redor. Não há ninguém, né, em sã consciência que acredite que o mercado quer fazer com que o Lula... Não, essa é uma ideia
boba. Isso é uma ideia de achar que o mercado é uma força que quer lucrar e manter as coisas funcionando. Outro dia veio um tonto, aquele Eduardo Tonteira, que é um tonto, por isso que ele chama Eduardo Tonteira, né? Ele fundou uma religião com o lema do Enéas, de direita, né? O conhecimento liberta. O conhecimento liberta a língua dele, que ele pega jornalistas, põe ali na frente dele, né? E ele fica falando o tempo todo, quer dizer, uma necessidade de ser dono de um meio de comunicação. Acho que ele cresceu vendo o Silvio Santos, ele quer ser o dono do meio de comunicação, ele quer falar sobre economia que ele não entende. Então ele falou assim, que o mercado quer controlar, né? E o que o mercado, no fundo, não aposta no pior. O mercado quer controlar o governo, mas não pode apostar no pior. O mercado não aposta nem no pior, no melhor. O mercado tem um desiderato de cumprir a função do capital, de fazer o capital crescer. Os resultados disso não são considerados pelo mercado. São considerados por todos nós, que temos que ver que esta é uma força irracional, que ela está em função de dinheiro para mais dinheiro, e isso vai matando as pessoas. E alguns países vão desaparecendo, outros vão nascendo. A opção é ou vivermos sem essa forma de mercado ou controlarmos. Controlarmos ele mercado. Tanto é, gente, que a única forma que se controla esse mercado, que nós conhecemos, e que temos tentado praticar, tem sido a democracia. Veja agora, o mercado tá, né, vários intelectuais aí intelectuais não, né, jornalista, culpando o governo de não ter feito um pacote de corte de gasto. O governo fez. O Congresso, que é de direita, diminuiu o efeito de corte de gastos do governo, de tão pesado que foi o corte de gastos. Ou seja, o próprio Congresso não satisfez o mercado. Então você fala assim, mas como que os políticos de direita não satisfazem o mercado? É porque o que o mercado quer eliminaria a própria política. E as pessoas no conjunto do Congresso percebem. Mal ou bem, elas vão percebendo que aquelas medidas não podem ser feitas. Então, a democracia, mesmo quando ela elege pessoas de direita, ela é um contraponto da força irracional do mercado. É isso. E o Bolsonaro foi a força, né? Ele é uma espécie de algoritmo a mais do mercado. E matou 700 mil, destruiu toda a organização governamental, fechou ministérios, parou um monte de serviço e agora 2 anos e meio para reconstruir o país. E conseguiu. Caiu o desemprego, a indústria voltou a funcionar, está se prevendo um crescimento econômico, mesmo pelas agências. A agência Focus mostrou ontem, né, que o Brasil pode não crescer 1,9, pode crescer 3,2. E a inflação que eles falam que está descontrolada, não está descontrolada. Você tem aumento de preços em alguns lugares, mas não tem inflação descontrolada. Então, Daniel Silveira, ele é né, ele está dentro desta ignorância, desta força malévola que é a ignorância do Bolsonaro, que estava ali única e exclusivamente para servir ao Paulo Guedes, que por sua vez não tinha nenhuma política pró-mercado, ele tinha uma política pró ele próprio, porque ele é um agente do mercado. Não um agente de fazer política para o mercado. Ele é um agente do mercado. Ele é aplicador. Então se chegou a uma situação no Brasil que é o desaparecimento da ideia de governo. Porque você não tem uma classe política para dialogar com a elite.
Você tem o próprio agente do mercado eliminando a classe política e ele exercendo o papel dito político, que não é político nenhum. Ele apenas deixava o mercado continuar funcionando na sua irracionalidade total. Ia, né, tirando elementos da jogada. O próprio Salles confessou isso na reunião, né? Vamos fazer, enquanto, né? Vamos fazer. As porteiras estão, porque a imprensa ainda não viu. Olha até que ponto chegamos, né? Chegamos ao ponto da destruição da política. E é exatamente para isso que funciona o mercado. E o mercado não quer derrotar o Lula, ele quer eliminar o Lula da política. O mercado não quer derrotar as forças de esquerda, ele quer eliminar, ele quer simplesmente que a desorganização impere. Quando você começa a achar que o mercado, por ele próprio, ele pode reagir contra a desorganização, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele não é uma força que se autorregula. Ele não tem esta autorregulagem. Ele é uma força... O capital não tem autorregulagem. Não existe isso. O capital só cresce. O capital só é regrado de fora dele pela política. Meu Deus do céu, né? E o Bolsonaro era o elemento que deixou o Paulo Guedes chegar. E o Silveira é o cara que não sabe nada disso. Ele é apenas o tonto que estragou a vida dele por conta do bolsonarismo. Se vocês conseguirem, né, pôr isto, né, levar esta narrativa, vocês vão conseguir ajudar muita gente que está estragando a vida ainda. Estou fazendo aqui, talvez, hoje o papel do professor, né? Naquele filme Uma História Americana, Uma Outra História Americana. Já assistiram? Então. Lembram daquela lição que o professor foi dar pro cara na cadeia? É um pouco isso que eu tentei fazer hoje aqui. Uma lição pragmatista. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta.